Marçal. Foi curioso o comentário feito pelo vice de Nunes, lá no post mesmo de Pablo Marçal. Escreveu ele: está desempregado? Procurando emprego de jornalista? Vai terminar suas obras na África. A avaliação, a gente não tem aqui uma fala oficial, tanto de Ricardo Nunes quanto do próprio Coronel Mello, ele que respondeu aí por Nunes, né? Mas pelo que a gente tem de informação, o Ricardo Nunes realmente não vai e ignorou. Acertou em fazer isso, ô Josias? Eu acho que sim, Fabiola. Para ele não há nenhum sentido em participar de um negócio como esse, né? Pelo que eu soube, ele disse que não vai nisso, não vai essa sabatina do Pablo Marçal de jeito nenhum. Ele realmente não ganharia nada comparecendo a um negócio como esse, né? Outro que não, no sentido oposto, não perde nada é o Marçal, né? Se o prefeito não ganha nada, o Paulo Marçal não perde nada, ao contrário, acumula ganhos políticos e, sobretudo, financeiros, né? E para o Guilherme Boulos, essa sabatina proposta pelo Grotesco é uma jogada de alto risco, né? É um jogo que tem uma aparência de uma sinuca viciada. Nessa sinuca, o Boulos, que é um candidato que está aí pela bola 7 nas pesquisas, joga contra o dono da mesa, com as regras e os tacos da casa e com o eleitorado do Marçal apostando no adversário. Então, o Boulos se arrisca a ser encaçapado pela imprudência. Ainda que tudo dê certo para ele sai dessa experiência como um candidato que, sendo um defensor da democracia e do sistema eleitoral, está qualificando o grotesco, está qualificando um ex-adversário, que já foi excluído do processo pelo eleitor, que não merece diálogo. Ele fala, eu dialogo com todo mundo. O Marçal não merece diálogo, ele merece interrogatório. Então, ainda que saia tudo como o Boulos gostaria, ele fica menor nesse processo. Então, não se pode participar de uma eleição assim, na base do vale tudo. Há um candidato, eh, eh, quase tudo é admissível no comportamento de um candidato, exceto qualificar o que não é qualificável, né? Então, de fato, não é algo que cheire bem. E o Boulos entrar numa coisa como essa, que é uma sinuca viciada mesmo, na reta final, não sei se o risco vale a pena, Fabiola. Bom, vamos aguardar. Daqui a pouquinho a gente até volta nisso. A Raquel Landim conversou com o Pablo Marçal para saber o objetivo dessa sabatina. Ela vai contar pra gente, daqui a pouquinho ela tá de volta. Tá conosco aqui, tá de volta não, tá de volta, porque ela vai e vem toda hora aqui no nosso News Manhã e Tarde. Bom, pegando gancho no que tá acontecendo nessa reta final e até nesse propósito de Pablo Marçal em sabatinar os dois candidatos, vamos olhar as pesquisas, né? O que elas vêm mostrando. E elas, de certa maneira, têm sido um pouco mais positivas para Guilherme Boulos. A diferença entre os dois candidatos vem caindo, né? Apesar da liderança de Nunes, houve uma oscilação dele para baixo e uma oscilação de Guilherme Boulos para cima, né? Nunes tem 44% das intenções de voto, Boulos 35%. Nunes tinha 45, foi para 44, Boulos tinha 33, foi para 35. Indecisos os 2%, brancos e nulos, 19%. Nunes ganha apoio entre os eleitores de Pablo Marçal, o atual prefeito que antes contava com 74% da preferência desse grupo. Esses são dados da Quest, tá? No Datafolha são outros números, mas na Quest, 74% que votaram em Marçal no primeiro turno disseram que vão votar no Nunes no segundo turno, e agora esse índice subiu para 79%. Enquanto Boulos teve uma queda dos eleitores de Marçal. Ele tinha 13% daqueles que declararam que iam votar nele e agora caiu para 7%. No entanto, Boulos avançou entre os eleitores de Tabata Amaral, deputado que antes contava com 54% daqueles que votaram na Tabata, agora foi para 62%. E o Nunes variou dentro da margem de erro, mas caiu de 23% para 19%. Tem aquela pergunta também do voto consolidado, né? 79% dos eleitores de São Paulo disseram que a escolha está definida, já não vão mudar mais, é isso mesmo. E 20%
afirmam que ainda podem ir de um lado para o outro. É nesse público aí que eu acho que o Boulos aposta, né, o Sakamoto, nesses 20%, que ainda não estão com 100% de certeza. Mas quando a gente olha essa redução da diferença entre eles, essa é uma boa notícia para Boulos? Eles estão bombando a partir da campanha, do núcleo de campanha, que sim, eu até tinha escrito sobre isso ontem, né? Eles estão bombando essa redução nas redes sociais, né, nos canais, nas entrevistas, como formas de estimular a militância. Vamos lá. No início, algumas pesquisas como a Datafolha, que estava mostrando. A Datafolha sempre mostrou uma diferença mais larga, mais elástica entre os dois, chegou a mostrar 22 pontos de diferença lá atrás, enquanto o outro estava mostrando 12, 13. A Datafolha acabou, naquele momento, a própria campanha brigou, bateu de frente com a Datafolha, porque falou que aquilo foi um jato de água fria na militância. E o PT e o PSOL e a esquerda, de uma maneira geral, contam muito com a militância para fazer um corpo a corpo na rua, principalmente nas periferias. E o que aconteceu? Essa militância ela deu uma desarmada por conta disso. Agora, na reta final, com essas pesquisas, né, com esse grupo de pesquisas mostrando a diferença entre eles, reduzindo, ainda que haja uma oscilação de margem de erro, mas a diferença entre eles vai reduzindo em várias pesquisas, o que mostra que há sim uma redução da distância entre os dois candidatos. Isso está sendo usado, bombado, articulado conscientemente, bombado para que a militância volte para a rua para fazer esse trabalho de corpo a corpo, principalmente na periferia, com aquela ideia de que vai que dá, vai que dá. Dá. É difícil, né? A distância ela é mesmo 9 pontos, 8 pontos, a essa altura do campeonato é muito difícil. Porém, eles estão batendo nisso, não vai que dá. E aí eles citam exatamente o quê? O voto. O Boulos tem um voto mais consolidado, considerando várias pesquisas, não apenas uma, claro, mas considerando as outras pesquisas, o Boulos tem um voto mais consolidado que o próprio Nunes. Né? E o voto do Boulos é interessante que a maior parte das pessoas que votam no Boulos votam por causa do Boulos, de quem é o Boulos. E a maior das pessoas que votam no Nunes votam porque não querem o Boulos, né? Isso é interessante, não estão votando porque é o candidato, eles estão votando porque eles querem evitar o outro candidato. É um voto anti. Esse voto anti, ele é forte, ele é poderoso na política, mas ele também pode ser volátil. Por quê? Porque ele é um voto que tem muito ódio, muita tolerância, muita dureza lá, mas ele também tem uma capacidade de maleabilidade caso a pessoa conheça melhor o outro candidato, que é aquele para qual você não quer votar. Se você tem um conhecimento, alguém é informado via notícia falsa, etc., e aí ela tem conhecimento do candidato, há uma possibilidade de reversão. Além do fato, é claro, de tanto Nunes quanto Marçal terem recebido votos relacionados historicamente, votos petistas, de área petista, né? O Nunes tem, acho que 26%, se não me falha a memória, do voto petista, está com ele ainda. Então, essa é uma questão importante também para ser que o Bolsonaro está tentando explorar nessa reta final. É claro, não vai contar com o ideal para a campanha dele, né? Eles nunca vão admitir isso publicamente, mas é que Lula fizesse carreata na periferia todo santo dia. Vamos colocar uma coisa: live, Fabiola, não muda voto. Muda voto para determinados grupos, como que são grupos que já são conectados online, como o do Marçal, né? Como seguidores do Marçal. Agora, nas periferias, não é live que muda voto. O que muda voto é o eleitor ver a pessoa lá. Olha só, ele veio aqui, trouxe o presidente, veio aqui, trouxe o governador, veio aqui, trouxe tal pessoa. Ele está aqui. Essa proximidade ainda muda voto em reta final, que é aquele momento que as pessoas decidem. Então, eu acho que se tivesse que colocar, é claro, eles trocariam facilmente uma live com o Marçal por o presidente Lula grudado que nem lagartixa com bolos nesses últimos dias.